e, coincidentemente, caiu para o dia de hoje. E ontem foi o dia da independência. Então, foi como nada é o acaso. Com certeza o tema é importante para todos nós, principalmente por causa do nosso Brasil e o que estamos vivenciando atualmente no nosso país, né? Então, o trabalho é feito em cima desta obra, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi publicada originalmente em 1938, psicografada por Chico Xavier, através das mãos, né, dele, pelo espírito Humberto de Campos, conhecido também como Irmão X, né? Então, essa obra começa falando da chegada dos portugueses e para explicar como que o Brasil foi preparado para se tornar a pátria do Evangelho. Nessa obra eu não vou falar da história do Brasil, nem ela trata, claro que ela vai falar dos acontecimentos no Brasil e a sua significância. Mas como o mundo olhava para a vida terrena e em especial para o Brasil, no caso, o mundo espiritual, né? Então, como tudo no universo não foi criado por acaso, o nosso planeta, obviamente, também não foi criado por acaso. Foi organizadamente constituído e acompanhado pelo divino amor do nosso Mestre Jesus. Então, o nosso planeta levou bilhões de anos para receber a espécie humana, mas ele ficou mais tempo inabitado do que ele ficou habitado. Então, ele foi intencionalmente organizado para receber a espécie humana. E é como se fosse constituída uma grande escola, né? Nos seus mínimos detalhes, para depois poder receber os seus alunos. E como diz Ismael, a Terra é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos do infinito. E é esse belo planeta aqui que nós vamos elaborar as nossas experiências, as nossas vivências. Então, não foi por acaso a nossa chegada no planeta Terra. E cada um chegou aqui com o seu propósito pessoal, seu propósito coletivo, e assim nós vamos evoluindo, subindo os nossos degraus. E todas as civilizações de diferentes continentes foram se desenvolvendo em todas as épocas. Então, espíritos mais evoluídos de outros orbes vieram para cá para auxiliar no nosso desenvolvimento em várias regiões do nosso planeta. E esses povos foram se misturando, uns se desenvolvendo e outros até desaparecendo, certo? Então, Emmanuel nos conta que espíritos inteligentes, como os fenícios, começaram a reencarnar na Ibéria. Quem eram os fenícios? Eles eram especialistas em navegação e comércio, fundando importantes rotas comerciais pelo Mediterrâneo. Então, a atividade comercial dos fenícios levou a fundações de colônias em várias partes do Mediterrâneo, incluindo ali a costa norte da África, como também Cartago, Itália e Espanha. Vieram também espíritos que eram da Roma Antiga e começaram a reencarnar pela região ali da Inglaterra e trouxeram os aspectos da lei.
Então, esses espíritos com conhecimentos náuticos, e claro, outros tantos tipos de conhecimentos, vão reencarnando ali na região ibérica, que é Espanha e Portugal. E ali se desenvolve, né? O mundo, bem lá para trás, não tinha contato físico entre os continentes, certo? Então, não tinha como eles se comunicarem fisicamente. Mas o que acontecia? A transmigração de espíritos fazia com que o espírito reencarnado lá no Egito pudesse reencarnar aqui nas Américas. Então, essas transmigrações coletivas é que trouxeram o conhecimento para os diversos continentes. Então, aquele povo que tinha um determinado conhecimento reencarnava aqui, aí essa nação aqui começava a se desenvolver porque tinha o conhecimento daquele povo. Então, assim é que nós fomos evoluindo. E no período das grandes navegações, encarnaram lá em Portugal aqueles espíritos com conhecimento náutico. E tudo isso foi organizado pela espiritualidade. Então, o espírito Humberto de Campos, ele inicia a sua obra com a visita de Jesus à Terra. E aquele momento foi um momento muito impactante, porque Jesus ele solicita um inventário do cristianismo após 1500 anos da sua disseminação pelo planeta. E o que acho que aconteceu? O resultado foi desolador, foi triste. As conquistas espirituais da época eram escassas. Os valores do evangelho completamente deturpados. E a humanidade inteira mergulhada em conflitos de todas as formas. No final do século XIV, Jesus então percebeu que a incompreensão dos homens do seu evangelho, esses homens procuravam mais a grandeza material do que a grandeza espiritual, e assim então estava levando, marchando para grandes infortúnios coletivos. Aí Jesus pergunta a Relio. Relio era o encarregado de problemas sociológicos da Terra. O que podia ser feito para melhorar a humanidade? Aí ele olha para Jesus e diz: olha, a oeste, depois do mar, havia uma área rica, com almas ingênuas, nativas, e quem sabe ali poderia se colocar o pensamento cristão baseado no amor. E lá foram eles visitar e contemplar estas terras. Aí Jesus diz: a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente em meu coração. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Jesus. Gente, quando eu botei essa frase, porque quando a gente lê ela, a gente lê. Bonita a gente lê. Eu parei. Parei e fiquei olhando para ela. Porque isso aqui não é um romance, gente. Isso aqui
é a realidade, é a verdade. Foi através das mãos de Chico Xavier que Humberto de Campos buscou estas informações para nos trazer. É Jesus falando para nós. Essa terra abençoada que ele está falando, que ele ama, antes de tudo, que vai amar para sempre, eternamente, é para nós. Aí eu fiquei pensando, fiquei meia hora olhando na frente do computador. Que coisa mais linda, gente. Nós não tínhamos nem sido criados ainda, o Brasil não existia e ele já amava. Fala aqui, a região do Cruzeiro. E ele vai adiante ainda. Ele diz o seguinte: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. O sublinhado ali fui eu que fiz. Piedade, olhei para a palavra piedade. Mais adiante nós vamos entender por que ele usou piedade. E também para todos os povos da terra. Jesus afirma, é uma realidade, vai ser. A partir do momento que Jesus fala alguma coisa, vai se concretizar. Não são palavras apenas para agradar. Jesus está afirmando, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Por aqui, pelo nosso país aqui. Certo? E essa terra é o Brasil. Então, o solo do Brasil, magneticamente, ele é o coração do mundo. Falando magneticamente, ele é o coração do mundo. Mas quem é esse Relio? O encarregado de problemas sociológicos que Jesus solicitou para encontrar uma nova terra. Ou seja, esse Relio já estava trabalhando há algum tempo, porque ele foi assessorar Jesus, certo? Quem é esse cidadão? Um sábio de grande influência. Foi um dos maiores influentes rabinos da história judaica e o fundador da casa de Relio, outros falam em Hillel, uma escola de pensamento que moldou a Torá oral. É famoso por seus ensinamentos e pela sua interpretação da regra de ouro, formulada como: se eu não for por mim, quem será por mim? E se estou apenas para mim, o que sou? E se não agora, quando? Contemporâneo de Jesus. Morreu quando Jesus tinha cerca de 10 ou 12 anos, tornando-o uma figura importante no judaísmo do final do segundo tempo. Embora algumas teorias sugiram que os ensinamentos de Relio foram conhecidos por Jesus e que José de Nazaré pode ter sido seu discípulo. Relio não é mencionado no Novo Testamento como um mestre de Jesus. Ou seja, uma pessoa de profundo conhecimento, com um grande cabedal, já uma existência e contemporâneo a Jesus. E juntamente com ele, Jesus traça um novo planejamento aqui para nós terráqueos, né? E para isso, ele encarrega Relio para que ele reencarne em Portugal, para direcionar o povo português para as conquistas marítimas. E assim conquistar e descobrir as terras virgens da América. Então, vamos encontrar Relio como Dom Henrique de Sagres, o navegador. Ele foi filho de Dom Henrique de Sagres, não, Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. O infante Dom Henrique
Era um dos homens mais ricos e poderosos da sua época. Mas, apesar disso, regia-se por princípios da mais rigorosa ética, tal como toda a sublime geração recebeu uma esmerada educação, mas sem descurar a vertente religiosa. A sua moral enquadra-se dentro do moralismo puritano inglês. Lá vem Reliu para trabalhar por Jesus numa obra, construir novos povos, novas nações. Grande responsabilidade ali, a gente já viu que era, a importância dele, né? Quem já ouviu falar da Escola de Sagres? Muito comentado, né? Que na realidade não era uma escola física, mas era, sim, um encontro de estudiosos. Lá vinham os cartógrafos, os astrônomos, os navegadores, todos eles se reuniam patrocinados por Dom Henrique de Sagres, né? E isso lá, claro, né, na região de Sagres e Lagos, e eles então trocavam as experiências técnicas e náuticas. E assim eles foram trazendo um avanço para a ciência náutica na época. E claro, né, ali a náutica portuguesa teve um avanço, né? Foram criadas assim as condições para que o futuro descobrimento da pátria do Evangelho acontecesse em 1500 por quem? Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril. Tudo coordenado. Nada sem a devida organização. Então, os séculos XV e XVI foram marcados pela influência do capitalismo comercial que impulsionou as grandes potências europeias ao mar a fim de colonizar a nova terra. Então, assim, o Brasil recebe imigrantes de várias regiões do mundo. E, claro, Portugal foi escolhido como o berço dessa missão por ter um povo muito religioso e, à época, ser a nação mais humilde da Europa, mais pobre, mas também a mais trabalhadora do Ocidente. E Portugal manteve o controle do Brasil contra os ingleses, contra os franceses, contra os espanhóis, contra os piratas, porque o Brasil não poderia ser picado. O Brasil se manteve íntegro. Então, esse é um dos grandes méritos de Portugal, que conseguiu manter a territorialidade do Brasil. Por isso nós somos esse Brasil tão grande. E é dito que com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, o mundo espiritual entrou em festa. Diz que foi comemorado com muita alegria no mundo espiritual quando adentraram as terras brasileiras, né? E, claro, diante disso tudo, Jesus passa o bastão para alguém, né? Ele passa essa missão para Ismael, para ser o zelador do nosso país. E aqui, então, poder construir a pátria dos ensinamentos de Jesus. E assim chega uma nova era para o cristianismo. E Ismael estabeleceu, então, o seu trabalho aqui no Brasil. Primeiro, o Brasil era a morada dos índios, que eram simples de coração. Depois chegaram os nossos colonizadores, sedentos de justiça divina. Mais tarde chegariam os escravos,
como a expressão dos humildes e dos aflitos, tudo para a formação da alma coletiva de um povo marcado por mansidão e fraternidade. E Ismael, então, ele reuniu em uma assembleia colaboradores, devotados, para criar atividades espirituais no Brasil. Quem foi Ismael? Guia espiritual do Brasil. A missão de Ismael é primordial para o Brasil, com o objetivo de criar um ambiente de fraternidade e unidade entre os povos, preparando o país para receber a mensagem do Cristo. Trabalhador direto do Cristo. O Espírito Ismael é considerado um trabalhador do Cristo na evangelização do mundo, colaborando para a disseminação dos princípios do amor e da caridade. Ele tem uma missão muito importante com o Brasil, mas também com um todo, com o mundo. Então ele atua na Terra e ele é um grande amigo, principalmente dos espíritas brasileiros e de todos que estão trabalhando com esse intuito de evangelizar essa pátria. Mas sempre tem um mais, né? Num determinado momento, Ismael ele solicita uma reunião, um encontro com Jesus, porque ele estava necessitando de uma assessoria. E quando ele está diante de Jesus, ele chora. Ele chora porque os problemas eram muito grandes. Ele olhou para o mestre e disse: Senhor, pediste para formar essa nação com o povo mais simples e trabalhador da Europa, porque os outros já estavam viciados no materialismo e na posse. O Senhor pediu para que tivesse a contribuição da Mãe África e chama Portugal. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. E o Senhor nem imagina o que estão fazendo. E ele chora. Aí Jesus fala: Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Ismael olhou para Jesus e, obviamente, se apavorou. Mestre, o que pretendes? Jesus olha para Ismael e diz: mandar todo mundo para o Brasil. Então, onde vocês acham que a gente veio? Nós estamos aqui, não estamos? O que Jesus quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Este país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Está reunida aqui, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. E está aqui porque é um grande hospital do Cristo. O Brasil já é coração do mundo, pátria do Evangelho. Já é. E já é para quem?
A Kinky já é. Vamos citar um exemplo. Um espírito que tinha profundas dívidas, principalmente na área da religiosidade, reencarna nas primeiras horas do Brasil como Anchieta. Ele faz o seu trabalho e depois ele reencarna como Fabiano de Cristo, em 1676, que foi um frade português da Ordem dos Frades Menores, que ainda jovem emigrou para o Brasil, vindo a desenvolver um trabalho de amor ao próximo e até hoje nas esferas espirituais trabalha em prol dos necessitados. E aqui nós temos o Hospital Espírita Fabiano de Cristo, ou seja, Anchieta, Fabiano de Cristo, está o quê? Regenerado. Né? Um outro exemplo. Um outro espírito cansado das suas posições de mando. Públio Lentulus reencarna como o padre jesuíta Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, que é o nosso Emmanuel. Mais um regenerado. Né? Então, esse país já regenerou muitos e muitos espíritos, que eles não teriam condições de serem regenerados em outras nações. Nenhum lugar do mundo teria essa condição. E o Brasil é que está acolhendo. Então, o que poderia soar como uma condenação, na verdade, é a essência para o nosso Evangelho. Então, Jesus lembra que a sua missão não é para os sãos, mas para os doentes. E esse olhar desmistifica a ideia de que o Brasil será um modelo de nação idealizada no sentido material, que é o que a grande maioria pensa, que vai ser um país de primeiro mundo, rico, mas não. Se o Brasil nos parece atualmente um caos, talvez devamos lembrar que todo hospital é um lugar onde convivem o sofrimento, a esperança, mas o tratamento e a cura. Então, vai caber a cada um de nós, né, escolher o nosso papel diante desse hospital. Se nós vamos ser pacientes conformados ou médicos dispostos a trabalhar e ajudar nessa regeneração. E com tantos problemas, como é que o Brasil pode ser essa pátria do Evangelho? Com tanta violência, com tanta corrupção, com tanta falcatrua, com tantos querendo levar vantagens. Como pode o Brasil ser o coração do mundo? Essa é uma pergunta pertinente. Os espíritos, ao reencarnar, eles têm um compromisso com a humanidade. Têm compromissos assumidos. Só que, infelizmente, as ações praticadas não coadunam com os compromissos assumidos. Então, muitos aqui que reencarnaram com compromissos nobres falharam, tropeçaram e, claro, acabam não cumprindo a sua missão. Então, nem sempre conseguimos cumprir com aquilo que nós prometemos. Acabamos nos desviando do nosso caminho. Basta olhar para nós mesmos e ver se a gente cumpre o que a gente promete. Cada virada de ano, todo mundo vai dizer: ano novo, vida nova, agora tudo vai ser diferente.
Hã? Ano novo, vida velha. Tudo continua igual, não mudamos nada, apenas o ano que muda, né? Então, assumir um compromisso na espiritualidade é um propósito muito forte. Mas nós deixamos esses propósitos de lado e vamos nos afundando nas questões do mundo. E também muito se fala em missão. Aquele espírito veio em missão. O Brasil tem uma missão. Como se a missão fosse receber uma grande medalha. Missão é incumbência. Não é condecoração. Nós só recebemos uma condecoração quando? Depois que nós cumprimos a nossa missão. E imaginamos também que um missionário é um privilegiado. Mas se nós observarmos, vamos ver que a grande maioria deles passou por grandes desafios. Então, o Brasil ele tem uma missão, quer dizer, o Brasil tem uma incumbência, mas também grandes desafios. Não é privilegiado. Então, hoje, se a gente se assusta com tudo que está acontecendo, são desafios. E nós viemos preparados para enfrentá-los. Né? Então, ser a pátria do Evangelho não é privilégio para nós. A missão espiritual do Brasil, ela é sustentada por falanges espirituais. E olha alguns deles aí. São algumas carinhas conhecidas nossas, né? Alguns eu já tive até a oportunidade de apertar a mão. São responsáveis, estão no auxílio para que nos tornemos a pátria do Evangelho. Né? Vemos aí Chico Xavier, Bezerra, Divaldo, Eurípides, Barçanufo, Raul Teixeira, Batuíra, o nosso Humberto de Campos, da nossa obra de hoje, D. Pedro II e Fabiano de Castro, o qual de Cristo. Eu, particularmente, gosto muito de D. Pedro II. Quem conhece a história de D. Pedro II sabe a alma que ele foi como imperador do Brasil. Mas uma das suas encarnações ele foi Longinos, aquele, para quem não sabe, que atirou a lança em Jesus. Quando já não tinha mais ninguém lá no sepulcro, ele atira a lança em Jesus e Jesus encerra-se ali. Mas Jesus chega para ele e diz que ele tem a oportunidade de um último resgate. E pelas mãos de Jesus, foi ofertado a ele a missão de vir ao Brasil como imperador, onde não lhe faltaria nada, mas ele sentiria o peso da solidão. E ele foi um dos maiores estadistas que o mundo conheceu na época. E ele regenerou-se na pátria do Evangelho. Muito pouco se fala em D. Pedro II. Hoje estão resgatando a história dele, justamente pelos grandes feitos que ele fez pela nossa pátria. Como todos esses outros deixaram o seu legado também. Então, a missão do Brasil não está nas mãos dos encarnados. Então, não é, quando a gente pensa, né, nas mãos de 100, 200 congressistas, que eles
estejam falhando, que o Brasil vai deixar de cumprir a sua missão. Os governantes que aí estão, eles precisam pensar melhor no seu trabalho, porque os maus responderão por isso, né? Então, os que estão na política nem sempre são anjos. Eles estão ali porque eles falharam um dia. E eles necessitam se regenerar com uma nova oportunidade. E lembrando que não é nas mãos de uma pessoa que uma nação como a nossa, ou qualquer nação, vai se salvar ou vai adiante, né? Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, não é porque eu sei mais, certo? Mas é porque eu preciso aprender. O trabalho que dá, a pesquisa que a gente faz, eu vou ficar aqui quase 1 hora falando. Eu estou concentrada em tudo que eu estou falando, do começo até o final da palestra. Os demais podem dormir, podem se retirar, não têm a obrigação de estarem concentrados. Então, a primeira a receber o ensinamento sou eu. E se eu não aprendi, então tira a Mariane daqui, porque não vai ter mais jeito, né? E olha, eu agradeço a oportunidade de poder estudar e conhecer e aprender cada vez mais, né? Então, o nosso país, assim como todas as nações, todos têm uma missão a cumprir. Cada nação, ela tem a sua missão, né? E o Brasil foi escolhido por Jesus para desempenhar um papel especial na regeneração moral do planeta. Um povo diferente, com crenças cristãs, está evoluindo em nosso país, que tem a missão de ser a fonte revivida e esclarecida da doutrina espírita, na compreensão de que somos imortais, que os ensinamentos de Cristo são a base para a evolução moral e intelectual, tanto individual quanto coletivamente. Mostrar para o mundo que o Brasil tem um coração e ensinar o mundo a ter um coração também, né? E como é que a gente pode contribuir para a pátria do Evangelho? Nos evangelizando, nos amando, nos educando na base, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Como é que está a pátria do Evangelho dentro do nosso lar, né? De dentro para fora, do individual para o coletivo. Então, isso exige de nós, que somos moradores do coração do mundo, um esforço para que os planos de Jesus não tenham sido em vão. Então, não vamos jogar fora, né, todo o esforço do mundo espiritual e que nós possamos aproveitar cada oportunidade que esta encarnação nos dá. E o Brasil, ele já dá uma lição ao mundo, que é aprender a vibrar conosco, a sorrir conosco, a amar conosco. A nossa missão não é a de ser a mais rica do mundo, mas a de estender a mão à fraternidade. E aqui eu trago uma prece dita por Emmanuel, lá atrás do século passado. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro, e que,
nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Essa é a prece, atualíssima, que Emmanuel nos brinda a todos os momentos. E eu também tenho fé que o Brasil já é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque fé é acreditar naquilo que ainda não existe. Gente, espero que tenha contribuído com alguma coisa. Quem não leu esta obra, eu recomendo, porque tem muito mais no seu interior para fazer a nossa reflexão e nos apaixonarmos ainda mais por esse nosso país e mais ainda pelo nosso Mestre Jesus. Muito obrigada.